eu quero compartilhar a nossa última palavra da série Páscoa, preparando o coração. Digo última porque no domingo que vem será a Páscoa em si. Hoje é o nosso último ponto de parada para a preparação do coração. É isso que nós estamos fazendo ao longo do mês de março. Nós estamos lendo e relembrando os momentos da vida de Jesus antes dele chegar ao túmulo que não o conteve, o túmulo que ao terceiro dia expulsou Jesus. A morte não conteve Jesus, ele ressuscitou. Amém? João, no capítulo 19, a partir do verso 1, eu vou ler com os irmãos até o verso 16. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que eu não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação, na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Olha o que eles responderam, os líderes religiosos da época: Não temos rei, senão César. Responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Senhor, nós mais uma vez diante da Tua palavra, nós nos humilhamos, Deus. Nós nos colocamos em atitude de contrição, pela simples lembrança e menção do que o Senhor sofreu, do quanto injustiçado foi, da dor que sentiu, por amor a mim e a cada um dos que aqui está hoje à noite. Nós nos humilhamos diante desta cena, diante deste amor tão grande, e pedimos, Senhor, que a Tua palavra nos alcance, e que essa palavra hoje, acima de tudo, transforme os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Por quem ou por que Jesus morreu? Sempre que a gente faz essa pergunta, necessariamente virão dois tipos de resposta. Uma resposta teológica, religiosa, e uma resposta um pouco mais humana, política. A resposta teológica ou religiosa seria mais ou menos a seguinte: Jesus morreu porque ele blasfemou, ele se disse ser Deus, ou Filho do Pai. Ele ousou dizer que ele e o Pai eram um.
Ele ousou dizer que antes que Abraão existisse, ele já era. Blasfêmia. Aquele que blasfemava era-lhe imputada nada menos do que pena de morte. Então essa é a resposta religiosa. Jesus morreu porque blasfemou. A resposta política, Jesus morreu por motivos de sedição, revolta, rebeldia. Ele ousou dizer aos ouvidos romanos que César não era o Senhor, mas que o Senhor, na verdade, era ele. Ousou dizer que enquanto chamavam César de rei, até os líderes religiosos, aqui você leu, estavam chamando César de rei. Jesus dizia: o único rei é esse que vos fala, sou eu. Então, esta ousadia de Cristo, no campo teológico, foi ouvida como blasfêmia, e no campo político como rebeldia, como revolta, como um perigo, como um rebelde. Então, em linhas gerais, foi por isso que Jesus morreu. Quem foi o responsável pela morte de Jesus? Você olha, foram os judeus, foram os romanos. Até que um dia, no início da minha conversão, esta pergunta foi respondida de uma forma diferente. Por que Jesus morreu? Jesus morreu por você. Quem é o responsável pela morte de Jesus? Você. Eu? Eu levei logo um susto a primeira vez que eu ouvi isso. Eu disse: eu sou responsável? Como assim? O que eu fiz? E eu confesso para vocês que levou um tempo para que essa informação deixasse de ser abstrata. Como é que eu matei Jesus? É algo muito imaterial, eu não consigo explicar como é isso, que verdade é essa. Levou um tempo para ela deixar de ser abstrata e se tornar um pouco mais concreta, real. Eu sou uma das causas, assim como você é outra causa. Nós aqui somos a causa, os responsáveis pela morte de Jesus. Agora, olhando para o nosso texto, sem pensar nessa resposta que às vezes soa um pouco abstrata, mas olhando para o texto de maneira bastante humana, bastante pé no chão, esses personagens que interagem com Jesus, Pôncio Pilatos, os líderes religiosos, até mesmo os discípulos, estes personagens, eles têm uma responsabilidade enorme na execução de Cristo. E é sobre isso que eu queria falar. A gente vai olhar para o texto agora, e já que hoje é o nosso último domingo, antes de chegarmos ao domingo da ressurreição, hoje é o dia de falarmos sobre a cruz, sobre o que de fato aconteceu para que Jesus fosse pregado naquela cruz. E o meu interesse é que a gente observe juntos como os responsáveis pela morte de Jesus estavam lá na Palestina do século I, e eles estão listados aqui no Evangelho, mas eles também estão aqui dentro deste auditório hoje. Vamos ver isso juntos. Primeiro responsável pela morte de Jesus, o texto já deixa bem claro, é um governante romano colocado na região da Judéia para promover a paz, ou pelo menos para tentar impedir revoltas e confusões, chamado Pôncio Pilatos. A região da Judéia era um caldeirão que estava continuamente em ebulição. Os judeus eram um povo que gostava de confusão, era um povo que tinha um histórico de revoltas, de brigas, era um povo difícil de você domesticar pelas suas fortes convicções morais e religiosas. Basta você lembrar que a lei de Moisés, que os judeus seguiam, era para eles tanto um código civil, eles levavam a sua vida cotidiana a partir daquela lei, como também era um código religioso. O que havia de mais profundo e sincero no coração deles na matéria de fé, estava ali naquela lei de Moisés. Então era um povo bastante convicto daquilo que cria e de como a sua fé deveria ser exercida na sua prática civil. Então a Judéia era continuamente um palco de possíveis revoltas, de gente se levantando querendo destronar Roma. E o Pôncio Pilatos já tinha tido 2 dissabores antes do período de Jesus. Tibério César, o imperador, era alguém que já estava com os olhos de preocupação, porque a região fervia. Então, tudo o que o Pilatos queria era tentar manter o clima ameno. Não sei se você percebeu aqui no texto, mas ele tenta de toda forma não condenar Jesus. Ficou claro para você?
Ele tinha medo do que as multidões poderiam vir a fazer mediante uma decisão mais enfática e enérgica dele. Então Pilatos é esse primeiro personagem que já recebe logo a primeira parcela de culpa da crucificação de Cristo. Olha o que é que o nosso credo apostólico, uma das mais concisas e bem feitas declaração de fé da igreja cristã, olha o que é que o credo apostólico diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e o quê? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A própria declaração de fé do cristianismo já traz o Pôncio Pilatos como um algoz, um inimigo, alguém sobre cujos ombros repousa o peso da culpa, da responsabilidade pela cruz. Aí, quando a gente vai observar em todos os evangelhos a narrativa que apresenta o momento em que Pilatos está julgando Jesus, a gente vê que ele tenta pegar 4 rotas de escape. Ele não quer ter que bater o martelo. Ele tenta sair dessa situação de 4 formas. Olha só, primeiro, ele ouve que Jesus era da Galileia, então ele apela para uma questão de jurisdição e diz assim: opa, o homem é da Galileia, manda lá para Herodes. Aí Herodes é quem cuida. Só que o Herodes pega e diz: não, também não quero fazer nada, manda de volta. Chega de volta na mão de Pôncio Pilatos. Aí depois, em Lucas 23, diz que o Pilatos tenta fazer apenas meias medidas. Ele manda dar uma surra, manda açoitar e depois pôr em liberdade. Também não dá certo. Depois ele tenta fazer a coisa certa pelo jeito errado. Ele diz que vai soltar um preso, como tradição pela semana da Páscoa. Ele quer fazer a coisa certa, soltar Jesus, mas ele faz pelo meio errado, ele bota a opção na mão do povo. E aí o povo vai, influenciado pelos líderes, e manda soltar quem? Barrabás. E a 4ª rota de escape do Pilatos é quando ele chega e lava as mãos. O que ele está dizendo ali, lavando as mãos? Ele está dizendo o seguinte: ó, quem quer esse sangue derramado são vocês, minhas mãos estão limpas. Fica claro que o Pilatos não quer se sujar com essa decisão. Agora, tinha algo por trás, como eu disse, ele estava num cargo político que tinha que fazer inúmeras concessões. Se você ler Lucas 23, do 23 ao 25, deixa eu ver se eu tenho esse texto aqui, ó. Lucas 23 nos diz assim, ó: eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que Jesus fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. A pressão era grande e Pilatos cede a essa pressão. Lucas 23, 20, ele desejava soltar Jesus, mas a pressão foi maior. Mateus 15, 15 diz especificamente: ele queria agradar a multidão. E João 19, 12, nós lemos isso aqui agora, quando o povo chega para ele e diz assim: se Jesus ficar livre, você não é amigo de César, porque quem se proclama rei é inimigo de César. Então, diante desta pressão, Pilatos fez concessões. E eu quero que você lembre-se disso. Para cada personagem aqui, nós vamos elencar uma motivação para que ele seja responsável pela morte de Cristo. O primeiro personagem, Pôncio Pilatos, foi motivado por covardia. Ele cedeu covardemente às pressões externas. Ele cedeu porque ele tinha na sua posição que manter o status de governante que saía bem na foto lá para Roma e de governante que mantinha a moral junto com o povo da Judéia. Ele foi covarde, sabe? Porque quando a gente lê, especialmente no Evangelho de João, nós lemos que lá no fundo este homem sabia que Jesus não era um criminoso. Em diversas passagens aqui fica claro, não fica explícito, mas fica nas entrelinhas que Pilatos não queria condenar Jesus, não era só com medo da reação pública, ele não queria condenar Jesus porque ele sabia que Jesus não era acusado ou não era digno de uma pena de morte. Ele sabia disso, mas ele não se manteve firme nesta verdade que ele aparentemente cria e ele cedeu às exigências do outro.
O que é que isso tem a ver conosco, queridos? Porque, veja só, falar de Pôncio Pilatos é algo que nos coloca num lugar muito confortável aqui, 21 séculos depois, e deixa ele lá para trás, na Palestina do século I, como um primeiro grande inimigo que crucificou Jesus. Mas hoje eu quero fazer essa aproximação, porque eu disse que eu vou elencar aqui 3 responsáveis, que lá no século I assumiram a morte de Cristo, mas que aqui neste auditório também tem pessoas responsáveis pela morte de Cristo. Quem são elas? Eu e você. E como é que eu me identifico com Pilatos? Este homem que cria numa verdade, que lá no fundo não queria agir conforme a multidão, teria sido mais honesto ele agir conforme a sua consciência lhe mandava, não condená-lo, mas ele cede à pressão de fora e condena Jesus. Eu me aproximo de Pilatos, todas as vezes, queridos, que eu sei o que é o certo, eu sei o que é que a verdade me manda fazer, eu sei o que é que a verdade está orientando para dizer ou sim ou não, eu sei o que é o certo, mas talvez a pressão externa é tão forte que eu acabo cedendo. Foi quando o apóstolo Paulo disse que o bem que quero não faço, e sim o mal que não quero, este acabo fazendo. Miserável homem que sou. Que tensão é essa? Esta é a tensão de quem sabe o que é o certo a fazer, mas não faz, porque todo mundo está fazendo errado. Então é menos custoso fazer o que todo mundo faz, do que ter que assumir uma postura e dizer, a minha prática será essa, custe o que custar. Estou certo ou estou errado, irmãos? Pôncio Pilatos habitando em nosso coração. Primeiro lugar, que esta palavra te desafia a abraçar a verdade em que você crê, agarrar-se com ela e dizer, custe o que custar, eu não arredo pé, eu creio em Cristo e anuncio o seu nome e o seu amor, podem mangar de mim, podem fazer chacota, pode ser o que for, mas eu não me envergonho do Evangelho, fico firme na minha verdade, a verdade da palavra de Deus. Segundo personagem, está bem claro quando Jesus, no verso 11 deste texto que lemos aqui, o verso 11, eu adoro esse verso, quando Jesus olha para ele e diz assim, nenhuma autoridade, você não tem nenhuma autoridade que não lhe tenha sido dada lá de cima. Pilatos olha para ele, adoro essa parte do diálogo. Ô rapaz, você não sabe que eu tenho o poder de te livrar ou de te condenar, você não vai me responder nada. Jesus olha como quem diz assim, ó, baixa a bola, você não tem nenhuma autoridade sem que lhe tenha sido dada lá do alto. Fica frio. Depois que Jesus diz isso, Jesus olha para Pilatos e diz assim, no verso 11, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Esse é o segundo responsável pela morte de Cristo. Quem foi que entregou Cristo a Pilatos? Você lembra? Os sacerdotes. Não foi Judas, foram os sacerdotes. Os líderes religiosos, comandados pelo sumo sacerdote Caifás daquela época, é quem pega Jesus e apresenta a Pôncio Pilatos sob a acusação de blasfêmia e de também sedição. Ele está dizendo que é rei, e rei é só César. Os sacerdotes é que fazem esta entrega, esta acusação, colocam na mão daquele que se senta na cadeira de juiz romano e vai então julgar. O sacerdote toma sobre si esta grande responsabilidade. Eu vou ler para vocês, livro de Atos, apenas escute, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, dos versos 12 a 15. Olha só o que é que Pedro diz. Vendo isso, Pedro lhes disse, presta atenção, israelitas, por que isso os surpreende, a cura do aleijado? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo.
vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Percebe aqui? Os líderes religiosos da época estavam com as mãos sujas de sangue já. Eles entregaram Jesus para ser morto. Por que isso? Porque eu acredito, irmãos, que ao longo do ministério de Jesus, as palavras e as atitudes de Jesus incomodavam muito aqueles homens. Porque veja só, uma coisa é quando nós nos inspiramos com alguém que tem um discurso bonito, alguém que fala bem, alguém que diz uma palavra que você gosta, uma frase de efeito, ou quem sabe uma palestra, uma pregação. Se são apenas palavras e você gosta, você diz assim, puxa, que palavra bonita. Isso te inspira. Agora, concorde comigo, vai te inspirar muito mais se essas palavras, além de bem colocadas, forem validadas, respaldadas por uma prática de vida coerente. Aquela pessoa que tem coerência entre o que fala e o que faz, essa sim é fonte de grande inspiração, é ou não é? Tem dois nomes no meio do cristianismo que a gente sempre que vai falar de líderes cristãos que inspiraram gerações, a gente sempre lembra de dois nomes, sem contar com Jesus, claro. Quem são os dois nomes? Líder negro norte-americano que lutou em favor dos direitos civis, Martin Luther King. E aquela senhora lá do norte da Índia, da cidade de Calcutá, quem é ela? Madre Teresa. São duas pessoas que nos inspiram profundamente, por quê? Porque literalmente deram suas vidas. Martin Luther King perdeu a sua vida, entregou-se por amor a uma causa, o que ele pregava estava respaldado por sua prática, e Madre Teresa de Calcutá, simbolicamente, também se entregou, morreu diariamente pelos miseráveis indianos da sua época, junto com as Irmãs de Misericórdia. Então, Jesus tinha essa pegada. No final do Sermão do Monte, o texto nos fala que os líderes religiosos olhavam ressabiados para Jesus e nutriam uma certa amargura para com Jesus. Por quê? Porque as multidões ficavam embevecidas, as multidões ficavam encantadas. Aí o texto lá no capítulo 7 de Mateus diz o porquê delas ficarem encantadas. Porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ele falava a respeito daquilo que ele era. E quando os líderes religiosos veem um homem assim, eles se enchem de dedos. Por quê? Porque o próprio Jesus já lhes tinha feito uma advertência, dizendo que eles eram hipócritas, dizendo que o discurso era bonito demais. Eles oravam em voz alta, eles davam esmolas publicamente para que todos conhecessem a sua generosidade. Porém, Jesus fala, vocês são como sepulcros caiados. O que é isso? É um sepulcro que por fora está todo pintadinho, bonitinho, lustrado, mas por dentro só tem imundícia, podridão, morte. Era isso, os líderes religiosos tinham um coração podre, um coração de acusação, de opressão. Por fora era a coisa mais linda. E quando pessoas que estão girando nessa frequência se encontram com outras que inspiram pelo seu testemunho, algo nasce na relação. E esta é a motivação dos líderes religiosos por terem entregue Jesus na cruz. A motivação deles foi nada menos do que a famosa e conhecida de nós todos, inveja. A inveja é apenas a outra face de uma mesma moeda, chamada orgulho. Uma pessoa orgulhosa, que se acha boa demais, como aqueles líderes lá, eles tinham orgulho da posição que tinham alcançado. O sumo sacerdote, deixa eu te lembrar de algo aqui, lembra que eu falei que a lei servia tanto como um código religioso, como também um código civil e moral? Os sumos sacerdotes não eram apenas os padres ou pastores da época, eles não estavam restritos apenas à esfera religiosa, eles eram os líderes civis. Qualquer questão jurídica, moral, qualquer legislação que precisasse ter, os líderes religiosos é quem iam bater o martelo final à luz daquilo que os rabinos estavam discutindo. Então eles tinham uma posição a zelar, eles tinham um status. Talvez isso tenha, com o passar dos anos, enchido o seu coração de orgulho. O mesmo orgulho que eles tinham por serem aliançados com o alto
a alta esfera romana, porque historicamente a classe dos saduceus, a qual pertenciam os sacerdotes, sempre foram cheias de conchavos com quem estava no poder, desde a época da dinastia dos Asmoneus, que foram antes dos romanos. Quando Roma assume, o sumo sacerdote vai lá e faz um acordo. Aí você entende por que ele chega, Caifás chega para Pilatos e diz: só temos um rei que é César. Parece absurdo para a gente, porque o judeu devia dizer que o rei era o Senhor, mas eles estavam aliançados. Então, queridos, tem muito orgulho, tem muita vaidade no momento aqui. E aí passa um camarada maltrapilho, vindo da Galileia, que a gente já sabe que do norte não vinha coisa que preste, era o que se dizia na época. E esse camarada arrebata multidões, com um discurso totalmente validado por sua prática. Ele pregava aquilo que ele era, e os judeus se enchem de inveja. Orgulho maior do mundo. Eles é quem sabiam. Quem é esse rabino lá da Galileia para vir dizer o que é certo e o que é errado? Eu me lembro das palavras de C.S. Lewis, quando diz que Jesus é como um intruso transcendente. É interessante essa expressão do C.S. Lewis, porque o intruso transcendente é o seguinte: o intruso transcendente é aquele que vem de fora e se intromete na nossa vida privada. Ele vem de fora e passa, como senhor da minha e da sua vida, passa a dizer o que é certo e o que é errado. Ele se, entre aspas, intromete na nossa vida privada, nas nossas paixões, naquilo que a gente quer muito, e diz assim: olha, muda isso porque está errado, segue aquele rumo porque você vai se dar melhor por ali, e você luta dizendo: mas eu quero isso, e bate o pé, eu quero vir por aqui. Jesus diz: mas eu estou te dizendo que o caminho de vida é por ali. E se ficarmos como líderes religiosos, no alto da nossa arrogância, no alto da nossa posição, dizendo: eu sei o que é certo para mim, eu estudei para isso, eu sei que caminho quero seguir, eu que decido se vou ou se não vou, o sim e o não estão na minha mão. Sempre que assumimos uma postura assim, nós nos identificamos, fazemos esse caminho de trás para frente, para hoje aqui, nos identificarmos com os sacerdotes que mandaram Jesus para a cruz. Não estamos tão distantes deles, quando deixamos a vaidade, a inveja, o orgulho tomar conta de nossas vidas e nos afastar da vontade de Deus. Estou certo, irmãos? Amém. Terceiro responsável pela morte de Cristo. Agora sim, quem é ele? Mais diretamente, vamos dizer, o cabueta da história, Judas Iscariotes. Iscariotes é um nome que aparenta ser o sobrenome, mas que fala algumas coisas a respeito deste personagem, porque muitas pessoas perguntam por que é que o Judas traiu Jesus. Aí tem algumas teorias. Iscariotes vem do hebraico Isqueriote, homem da cidade de Queriote, que está lá citada no livro de Josué, capítulo 25, lugar de gente violenta. Mas o que os historiadores mais concordam é que Iscariotes possivelmente vem de uma expressão grega chamada sicarion. Sicarion dá origem a uma palavrinha que nos mostra um punhal pequeno, certo? Como uma adaga, que alguns judeus mais revoltados contra a opressão externa de Roma, eles carregavam este punhal debaixo de sua roupa, e eles estavam dispostos, para libertar Israel da opressão romana, eles estavam dispostos a matar. Eles eram judeus que queriam implementar a liberdade a partir da violência. Eram os sicários. E alguns acreditam que Judas, o nome Iscariote, veio dessa expressão sicário, como se ele fosse um desses revoltosos que iriam implementar o reino a partir da violência. Você vê que alguns historiadores comentam que Judas traiu Jesus, entre aspas, na verdade, tentando forçar uma situação onde Jesus fosse obrigado a reagir.
É como se ele tivesse passado aqueles anos com Jesus ouvindo de paz e amor, de virar outra face, de amar o inimigo, de orar por ele. E aí, um belo momento, ele disse: chega, vou mandar esse homem lá para junto dos sacerdotes, para que quando ele for ser preso, a gente possa sacar os nossos punhais e então partir para cima. Ele não entendeu o plano. Mas a grande maioria dos teólogos discorda também dessa posição. E entendem que a real motivação para Judas ter traído Jesus e ter sido um dos contribuintes a enviá-lo para a cruz, não foi a sua sede de vingança contra os romanos ou o seu ímpeto violento. Foi, como os evangelhos relatam, a sua ganância. Pôncio Pilatos foi a sua covardia e necessidade de agradar a todos. Lembram? Os sacerdotes, o que foi que fez com que os sacerdotes entregassem Jesus? Inveja, orgulho, vaidade de serem quem eram e de chegarem onde chegaram. Judas entregou por ganância. No texto que o pastor Gabriel leu no início dessa nossa série, ele rememorou para nós o evento da mulher chamada Maria, que vai derramar um vaso, um vidro de perfume sobre a cabeça e os pés de Jesus. Tem versões diferentes nos evangelhos. E quem é que dá um salto para olhar e dizer: que desperdício, esse dinheiro é equivalente a um ano de trabalho de um trabalhador, poderia ter sido vendido esse perfume e ser entregue aos pobres. Quem foi esse santarrão, esse cabra preocupado com os valores ali? Como é o nome dele? Judas. E é muito forte quando o texto diz assim, que Judas falou isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era avarento. Era ele quem cuidava da bolsa, era ele o tesoureiro do grupo, e ele gostava da plata. Sabe como é que é? O coração batia um pouco mais rápido quando ele via cifras. A narrativa dos evangelhos nos fala isso, queridos. E aí a gente faz um contraste rápido aqui entre a generosidade extravagante da Maria, que derramou sobre Jesus algo relativo a um ano de trabalho, o equivalente no preço daquele perfume, e a mesquinhez de Judas, que quando foi negociar o preço com a liderança religiosa, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço que se pagava pelo resgate de um escravo comum. Foi o preço que Jesus cobrou para entregar Jesus. Este valor de 30 moedas de prata equivalia a 1/3 do valor que custava aquele vaso de perfume lá, que a Maria derramou sobre Jesus. Vê só o contraste de uma vida que adora Jesus Cristo e que de maneira extravagante derrama valores, entrega o que tem para honrar o seu Senhor, e outra que está de maneira mesquinha, buscando enriquecimento pessoal. Judas talvez seja o personagem com quem nós temos mais dificuldade de nos identificar, porque Judas era o próprio capeta encarnado. A gente olha para Judas e diz: aquilo ali era o cão. Só que eu quero dizer para vocês que Judas está muito mais próximo de nós do que a gente imagina. À luz do que o apóstolo Paulo disse a seu discípulo Timóteo, quando ele fala, preste atenção, que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Nós vimos esse versículo se cumprir na vida de Judas. Nós vimos no livro do profeta Amós uma séria repreensão de Deus sobre o povo de Israel, no capítulo 6 do primeiro capítulo de Amós, no segundo capítulo de Amós diz assim: vocês vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Esse é um texto profético, já falava do preço que Jesus seria vendido. Veja só como o amor ao dinheiro foi a raiz deste grande mal, da condenação injusta do nosso Salvador. E nós estamos muito mais próximos de Judas no sentido de que muitos de nós, se não todos, claro que eu corro um risco de ser injusto com muitos, mas é algo bastante seguro a gente tentar quase que generalizar para dizer o seguinte,
que o apego a bens materiais e a necessidade de se apegar a valores, a dinheiro, tem afastado muitos de nós de uma comunhão genuína com o Senhor. Estou certo ou estou errado, queridos? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós nos identificamos com este personagem diabólico, quando, em nome de um bom negócio, para o qual sabemos que temos que dizer um não, deixamos o senhorio de Cristo de lado para podermos dizer o sim. Em nome de um ganho, seja ele qual for, colocamos em negociação nossos valores e convicções. O senhorio de Cristo tem que inverter isso, irmãos. O senhorio de Cristo tem que nos fazer olhar mais para a Maria, que derrama o perfume sobre Jesus. Um instrumento caro, algo que lhe valia muito, algo que valia um ano inteiro de trabalho. Maria derrama sobre Jesus para dizer para mim e para você que sim, o dinheiro é bom. Aqui não é um discurso a favor de um voto de pobreza. O dinheiro traz uma série de confortos. É verdade, vocês sabem que a gente não prega coisa errada a respeito disso aqui na nossa igreja. Mas lembre-se de algo: na mesma proporção em que Deus te permitiu ter muito ou ter alguma coisa, Ele também espera que você doe muito ou doe alguma coisa. O que temos é para ser compartilhado. Amém, queridos? O que o Senhor nos deu é para também estar a serviço do outro. Judas não entendeu isso, Judas queria tudo para si, mas eu vou terminar com algo que, essa semana, estudando esse texto, falou de maneira especialmente carinhosa ao meu coração, algo que a gente só vai ver quando estuda mesmo a Bíblia, quando vai fundo, quando deixa um texto sincar no nosso HD aqui, ó. Tem relação ao verbo entregar. Porque o que é que nós fizemos aqui agora? Fizemos uma linha de sucessão de como Jesus foi entregue de mão em mão. Pense comigo. Judas entregou Jesus a quem? Aos sacerdotes, que depois entregou a Pilatos, que depois entregou a Herodes, que devolveu para Pilatos, que por fim entregou aos soldados romanos, que o levaram para a cruz. O verbo entregar aí é o verbo grego paradidomi. Paradidomi, está aqui no nosso texto, no verso 16. Finalmente Pilatos, paradidomi, o entregou para ser crucificado. A impressão que nos dá é que Jesus era esse boneco que passava de mão em mão. É um acusado aqui, aí Judas vai por 30 moedas de prata, paradidomi, aos sacerdotes, estes entregam paradidomi ao Pôncio Pilatos, que então o entrega para a execução na cruz do Calvário. E assim acontece. Judas entrega por pura ganância, e nós temos que pesar o nosso coração e inverter e lembrar que nunca conseguiremos servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos às riquezas. Judas nos lembra disso. Quando Judas entrega por ganância aos sacerdotes, estes vão entregá-lo por inveja, e Pôncio Pilatos vai entregá-lo à morte por pura covardia. É a nossa ganância, é a nossa inveja e é a nossa covardia que está em jogo aqui, irmãos. A crucificação e as causas para a cruz de Cristo, a responsabilidade pela cruz de Cristo é nossa. Está claro, queridos? Agora, o que me surpreendeu nesse estudo do verbo entregar é porque o autor dos evangelhos usa exatamente o mesmo verbo. Agora, não mais na boca de Judas, na boca de sacerdote ou na boca de Pôncio Pilatos. Um entrega para o outro, que entrega para o outro, que entrega para o outro. O evangelista usa o mesmo verbo na boca de Jesus, quando este então, no alto da cruz, braços abertos, olha para o alto e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A impressão que dá que Jesus foi sendo entregue de um para o outro cai por terra, porque na verdade, desde o início,
Ele que se deixou entregar. E no final, Ele que se entregou voluntariamente. Por quê, queridos? Porque me ama, porque te ama. E isso muda completamente a forma de nós olharmos para o mundo, queridos. A forma de nós olharmos para as nossas famílias. A forma de nós olharmos para essas crianças que aqui estiveram. A forma que a gente vai olhar para o nosso dinheiro, para o nosso semelhante, que passa necessidades. Saber que alguém se deixou entregar, passou por tudo que passou, enfrentou a rude cruz, por amor a mim e a você, e este alguém ao partir diz uma palavra: eu fiz assim, para que vocês façam uns com os outros. Nós não somos chamados apenas a sermos bonzinhos, nós não somos chamados apenas a tratar a inveja, a ganância, a sermos mais corajosos e menos covardes. Não é só isso, isso faz parte, mas é muito mais do que isso. Nós somos chamados para amar de maneira radical o mundo ao nosso redor. E a gente ama quando a gente se doa. Imagina isso dentro do teu casamento. Imagina isso dentro do teu local de trabalho, com aquela pessoa chata que te inferniza, que te dá trabalho. Imagine se você colocar isso em prática para com ela, lembrando que enquanto você era indigno, digno de morte, indigno do favor de Deus, Ele escolheu se entregar por amor e pensava em você, pensava em mim. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 23. É Pedro quem vai falar algo muito forte. Ele diz assim: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Olha o que é que Pedro faz aqui, queridos. Ele diz que Jesus foi morto pela maldade dos homens, pela perversidade da religião, de Roma, pela arrogância, inveja, ganância e covardia, minha e sua. Mas ele também morreu por um propósito pré-determinado que Deus tinha no coração, por amar a mim e a você. Os maldosos da história, o propósito de Deus era nos amar. A cruz, apesar de rude, apesar de violenta, apesar de comunicar morte e sofrimento, era conhecida na época como a forma de execução mais perversa que o Império Romano já desenvolveu. A cruz para nós hoje é um símbolo de amor, de entrega, de salvação. Que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus.